Se você é arquiteto ou estudante de arquitetura e quer fazer de 2026 o ano da sua aprovação em concursos de arquitetura, esse vídeo é para você. Fica aqui até o final que eu vou te dar um plano de como organizar os seus estudos para que você consiga a sua tão sonhada aprovação. Meu nome é Monique Ângela, sou arquiteta e urbanista. Tenho um perfil lá no Instagram, @arcresumo, se eu fosse você, ia lá me seguir agora, que eu compartilho dicas, estratégias e conteúdo sobre concurso público há 6 anos e também compartilho a minha rotina como empregada pública federal. E hoje, nesse vídeo, eu vou passar para vocês esse planejamento e como se organizar para estudar e ser aprovado ainda em 2026. Hoje eu vou te mostrar como criar um planejamento realista, sem se perder da sua vida, sem que você abra mão de muitas coisas e também sem que isso te cause ansiedade e muito estresse. Muita gente acha que para ser aprovado você precisa estudar muito por muito tempo, mas isso não é verdade. Para você ser aprovado, você tem que estudar do jeito certo e não necessariamente vai ser por muito tempo, porque existe uma forma mais fácil, mais objetiva de organizar os seus estudos e que vai te beneficiar, vai te ajudar a chegar na sua tão sonhada aprovação. Muitos arquitetos começam a estudar super animados, empolgados e depois acabam desanimando. Isso também aconteceu com você? Aposto que já, né? Mas por que isso acontece? Porque as pessoas fazem um planejamento lindo no papel, mas que não é realista, não está de acordo com a sua rotina e com o que você consegue cumprir. Porque cada pessoa vai ter uma vida muito específica. Tem pessoas que trabalham e estudam, tem pessoas que só estudam, tem pessoas que conseguem estudar por muito tempo sem pausa, tem pessoas que não, tem pessoas que têm mais facilidade para estudar, outras não. Isso tudo é muito particular seu. E neste vídeo eu quero te mostrar que você pode fazer uma rotina de acordo com as suas especificidades e não algo genérico e que alguém vai fazer para você. E o maior erro que você pode cometer é criar um planejamento perfeito, mas que não serve para você. Muita gente cria uma rotina para estudar 4 horas por dia, ler tantos livros, fazer isso, fazer aquilo, resolver 100 questões por dia. Mas você vai analisar, a pessoa de fato só tem 1 hora por dia para estudar. E aí como que você coloca tudo isso que você planejou dentro dessa 1 hora? Aí é que está o seu desafio. A primeira coisa é entender realmente quanto tempo você tem. Você trabalha e estuda? Você pode estudar antes de trabalhar ou só depois? Você só estuda? Você tem alguma outra atividade? Você tem que ajudar seus pais? Tem que fazer serviços domésticos, tem que acompanhar alguém em alguma atividade. Então, tudo isso tem que ficar muito claro para você não se perder na sua própria organização. Outra coisa muito importante que pouca gente fala é os horários que você aloca às suas atividades são extremamente importantes. Por quê? Cada pessoa ela vai funcionar melhor, vamos colocar assim, em determinados horários. Já viu que tem gente que acorda cedo, super animado, super motivado pro dia e faz 1000 coisas, enquanto outras pessoas acordam mais tarde, com preguiça, só vai engrenar lá depois do almoço ou no fim da tarde? Pois bem, a gente tem horários diferentes. Tem pessoas que são matutinas, tem pessoas que são vespertinas, né, que estão no seu auge à tarde, e tem pessoas que são noturnas. Mas cuidado, muita gente acha que, eu sou noturno, então eu tenho que estudar de madrugada. O ser humano, naturalmente, ele não é um ser noturno. A gente pode até conseguir render um pouco mais à noite, mas não é o melhor horário biologicamente, não é para você estudar de madrugada, porque você pode estar se prejudicando. Mas uma coisa vou acordar 5 horas da manhã e estudar de 5 às 6 às 7, isso é uma coisa. Agora, estudar até 2, 3 da manhã não é eficiente como a gente pensa, tá? Então, não estou falando aqui para você fazer isso. O que eu estou falando é que algumas pessoas costumam ter um pico de foco 6, 7, 8 horas da noite. Então, você precisa analisar
como que você se comporta e como que é a sua motivação, e principalmente a sua energia ao longo do dia. Vou dar um exemplo. Eu não sou uma pessoa matutina. Eu acordo, eu posso dormir 10 horas por noite. Eu acordo com preguiça. Eu acordo desanimada. Eu não vou acordar e falar assim, nossa, que dia bonito, vou fazer isso, Não. Então, nas primeiras horas da manhã, parece que eu estou esquentando ainda. Então, eu não posso já chegar e pôr uma atividade que precisa muito de concentração, que eu preciso estar na melhor fase. Eu não posso chegar e pá, entendeu? A gente precisa entender isso. Eu funciono melhor a partir de umas 10 horas. À tarde, eu também tenho um pico. Então, à tarde, umas 3, 4 horas. Eu gosto muito de fazer atividades no finalzinho da tarde, então 5, 6 horas, eu estou num bom espaço mental, mas isso foi minha avaliação minha, como eu sou enquanto pessoa, mas eu tenho a minha rotina, então eu preciso casar isso, como eu sou, como que eu funciono melhor, com como que é a minha vida real. Então eu trabalho todos os dias de 8 às 5, então eu estou normalmente eu estaria num bom estado mental, com boa energia às 4, 5 horas da tarde. Mas eu trabalhei o dia todo, principalmente quando eu trabalho visitando muitas coisas, andando. Aqui onde eu moro é muito quente, então eu acabo desgastando muito física e mentalmente. Então não adianta eu falar que 5 horas vou estar no meu pico e vou estudar raciocínio lógico ou direito constitucional, que é uma matéria que eu não gosto, porque eu sei que eu vou estar cansada. Então não adianta eu alocar isso na minha rotina, mesmo sendo uma hora que eu estaria bem, porque a minha rotina não permite isso. Então vocês conseguiram entender que a gente precisa entender a nossa rotina para entender o que é melhor em cada horário? E eu já deixei uma brecha aqui, né? Já comentei um pouquinho sobre isso. Às vezes a gente pega aquela matéria mais chata, que você tem mais dificuldade, e você coloca no pior horário. Tem pessoas que sentem muito cansaço depois do almoço, né? Come muito, fica desanimado. Aí você vai colocar a sua pior matéria no horário de almoço. É pedir para dar sono, para você não conseguir focar, para você não entender a matéria. E aí você vai chegar lá na sua prova, mas eu estudei direito constitucional durante 3 meses todos os dias. Mas você aprendeu mesmo? Muita gente não se pergunta isso. E eu quero que você se pergunte isso a todo momento agora em 2026. E aí, você entendendo isso, quais são os horários que você naturalmente funciona bem, quais os horários que a sua rotina te permitem funcionar bem, você vai alocar essas disciplinas no melhor horário. E mesmo quem está começando a estudar para concurso agora, você consegue ter uma pequena noção. Eu gosto mais disso. Eu nunca gostei de português na escola. Então, naturalmente, você vai entender que português não é uma matéria muito fácil para você. Então, não vai colocar no pior horário, vai colocar no melhor, quando você está mais ativo, com mais energia, mais propenso a conseguir focar, tá? Então, essa é a primeira estratégia que você vai utilizar esse ano. A segunda coisa tem pessoas que naturalmente conseguem ficar estudando 1, 2, 3, 4 horas direto e não tem problema nenhum. Mas nem todo mundo é assim. E está tudo bem não ser assim. Não se cobre, não se julgue, não é um diagnóstico, não é que você é diferente. As pessoas são diferentes em relação a isso e não é um problema. Você precisa só entender e usar isso a seu favor. Eu tenho um hiperfoco natural meu, mas para assuntos que eu gosto. Não é para qualquer assunto. Então, como eu já disse, eu não gosto de direito constitucional. Então, não vou conseguir estudar 3, 4 horas seguidas, como eu conseguiria estudar história da arquitetura, que é a minha matéria preferida. Isso também é importante, porque a gente não vai começar a estudar já fazendo sessões de 4 horas, até porque você pode nem ter esse tempo. Mas vamos supor que você tenha. Então, você não vai conseguir, vou ficar aqui 4 horas só estudando, não vou levantar nem para ir no banheiro, nem fazer isso. É um comportamento muito ingênuo você pensar que você vai conseguir ficar esse tempo todo e vai absorver tudo isso. O ideal principalmente para quem está começando,
aumentar o tempo dessas sessões gradativamente. Existe uma ferramenta muito conhecida de gestão de tempo que se chama Pomodoro. O que é isso? É quando você estuda por um determinado tempo, no caso do Pomodoro é sempre 25 minutos, você coloca um timer, um despertador para esse tempo, tenta evitar ao máximo as distrações e nesse tempo você vai focar. Depois que acabar esse tempo, não importa, estou no meio da página, você vai parar e vai descansar por 5 minutos. Depois volta e faz mais uma sessão de 25. E por que isso é importante? Porque você vai começar a ganhar tempo de concentração. É igual ir na academia. No primeiro dia, você vai fazer 5 minutos de esteira. Você vai ter que treinar por um tempo, algumas semanas, até conseguir fazer 10 sem estar super cansado, fazer 20, fazer 30. Então é a mesma coisa, você vai subindo isso aos poucos. Mas também não é assim, vou fazer 25 minutos hoje, amanhã 30, depois 35. Não. Às vezes faz 3 dias, uma semana de 25, na próxima você muda para 30. E aí você vai aumentando a sua capacidade de concentração. Mas também não é para fazer infinito. Porque a nossa mente, ela tem uma capacidade de o quanto você consegue aprender daquilo que você leu. E se você ficar muito tempo sem fazer pausas, você vai ter uma taxa de retenção muito pequena. Então, você leu lá 100 páginas. Normalmente, você iria reter 60%, por exemplo. Se você não pausar e ficar muito tempo, você pode reter 30%, 20%. Então, não é inteligente você ficar muito tempo estudando, entende? O que eu faria? Começa ampliando os seus Pomodoro até chegar a 1 hora, no máximo 1h30, e sempre faça as pausas. E a pausa não é você parar, pegar o seu celular, seu tablet, Reels. Essa não é a pausa. A pausa é, tô aqui estudando, levanta, é a primeira coisa. Levanta e vai beber água, levanta e vai ao banheiro. Ai, não quero ir ao banheiro, levanta e vai olhar na janela. Por que isso é importante? Quando você levanta, você muda a sua posição, você melhora a sua oxigenação. Isso já é um passo muito importante. Segundo, você não vai fazer a mesma atividade que você estava fazendo. Você estava lendo, não vá ler outra coisa. Você estava vendo vídeo, não vá assistir mais vídeos, porque o seu cérebro vai entender que é a mesma atividade e não vai descansar. Então, levanta, bebe água, saia do ambiente. Por que eu falo olhar na janela? Eu uso muito isso na minha vida. Quando eu estou cansada, quando eu não consigo pensar numa solução, você muda o foco. Como a gente fica muito em tela, em papel, assim, a gente está muito próximo. E aí você olha para a janela, você desvia o olhar para algo maior. Mesmo que você não tenha uma vista muito bonita, mas você vai tirar o foco de muito perto, você vai olhar para longe. Isso ajuda muito a você descansar o seu olhar e descansar também a mente. Então fica lá 2 minutinhos olhando, não tem problema. No começo vai ser chato, depois você vai gostar também. Mas muito importante, pausa, para o que você está fazendo e levanta. Isso é muito importante. E dito isso, é muito importante que você foque em constância e não em perfeição. Veja o que eu falei aqui, para você começar pequeno e aumentando, veja os melhores horários, coloque as disciplinas que você tem dificuldade nos melhores horários, para você estar na sua melhor versão. Mas tudo isso com calma, com cautela, não sai desesperado, eu preciso estar estudando 8 horas por dia semana que vem. Porque isso vai te desgastar emocionalmente e você vai lotar o seu cérebro de coisas e não vai conseguir aprender e não vai conseguir memorizar. E se você não memorizar, o que vai adiantar lá na frente se você passou 350 horas estudando e na hora da prova você não lembra? Você tem que lembrar. Lembre-se disso, na hora da prova você tem que lembrar do conteúdo, tá? Então, tente sempre aprimorar o quanto você está retendo. E você estudar fracionado é muito melhor do que estudar tudo de uma vez. Então, se alguém me desse a opção, é melhor estudar 8 horas por dia num sábado inteiro e não estudar nada durante a semana, ou estudar
durante a semana, 1 hora todo dia ou 2 horas todos os dias. É sempre melhor estudar um pouquinho todo dia. Primeiro, você não se sobrecarrega, então todo dia você faz um pequeno esforço e você vai se tornando mais forte, sua memória vai melhorando, sua capacidade de concentração, igual na academia. Você não vai correr uma maratona no sábado e ficar morto, acabado e não conseguir fazer mais nada durante a semana. Para você correr a maratona no sábado, você teve que primeiro correr 5, 10, 15, 20 quilômetros todos os dias. Então faça isso. Não queira correr essa maratona de um dia, eu estudo tudo que eu não estudei. Tente estudar todo dia, mesmo que não consiga 1 hora, meia hora, revisa. Porque aí vem algo muito importante que muita gente negligencia. Quando você espaça o seu estudo, então hoje eu vou estudar isso, amanhã esse, o seu cérebro começa a entender que aquilo é importante. Todo dia eu falo de acessibilidade. Isso deve ser importante, então o cérebro vai guardar aquele conhecimento para você, porque você está repetindo muito isso. Primeira coisa. A segunda coisa parece que quando a gente vai estudando aos poucos, as coisas vão fazendo mais sentido. Já percebeu isso? Quando você está lendo um livro que você gosta, ou assistindo uma série, quando você assiste maratona uma série num dia só, chega no final, parece que aquilo não ficou muito claro. Você não lembra muito bem o que aconteceu no primeiro episódio, alguns plots não ficaram tão claros. Agora, quando você assiste a série em um episódio por dia, 2 por dia, parece que você tem uma visão melhor do todo, porque faz mais sentido, porque todo dia você estava ali. Parece que o conhecimento ele vai se decantando, né? Ele vai solidificando no seu cérebro. E você vai percebendo melhor detalhes, nuances, conectando melhor com outras coisas. E eu falo muito isso em outros vídeos, lá no treinamento de discursivas, eu falo muito sobre conectar conhecimentos e a importância disso. E se você estuda tudo de uma vez, você perde essa capacidade que é extremamente importante para que você lembre mais, aprenda de uma forma mais simples, mais fácil, que você consiga explicar para alguém. Isso tudo se perde se você só faz um chunk enorme de conhecimento de uma vez e se cansa, porque acontece muito. Às vezes eu acordo muito disposta e um dia eu falo, vou fazer muita coisa, gravar, fazer isso, fazer aquilo. Depois eu fico acabada e no outro dia eu não consigo me desempenhar tão bem, não consigo fazer tantas coisas. Então era melhor eu ter feito um pouquinho a cada dia e aproveitado melhor, aprendido melhor durante esse processo. E por último, eu queria falar para você, não se perder no processo de estudo. Eu vejo muita gente postando a rotina perfeita, eu tenho que passar em 3 meses, eu tô fazendo 1000 questões por dia, isso e aquilo, e vou na academia e faço dieta, e enche a sua rotina de coisas e acaba se desestabilizando por conta disso. É muito importante que durante o processo de estudo você também mantenha coisas que te façam bem. Eu sei que muitas vezes a gente precisa abrir mão de coisas. Eu, quando estava só estudando, abri mão de muitas coisas. Eu lembro que na minha cidade, todo ano tem uma festa muito famosa e eu nunca podia ir. Eu sempre tinha prova no mesmo dia da festa. Então, eu abri mão disso e eu sabia que era temporário. Às vezes você não vai poder viajar, você não vai poder sair todo fim de semana com seus amigos ou fazer algo muito frequente ou ficar conversando de bobeira com alguém todo dia, quando é o seu horário de estudo. Mas pense que é temporário, a primeira coisa. Segunda, não deixe que esse período de estudo, mesmo temporário, seja um fardo para você. Porque muita gente coloca tanta atividade, tanta coisa, é tão difícil abrir mão de tudo e só vive em função disso, que você não vive, você sobrevive. E isso é muito prejudicial para o seu psicológico. Eu falo muito. O psicológico é 50% do dia da prova. Então, se você se sobrecarregar demais e ficar ansioso, estressado, pode ser que no dia da prova, mesmo você tendo estudado muito, você não se lembre dos conteúdos que você estudou. Isso vai te prejudicar muito, porque você gastou esse tempo e você não vai conseguir a sua aprovação. Então,
o ideal é que você cuide do seu psicológico no processo de estudo. Faça coisas que te deixam mais tranquilo, mais relaxado, coisas que você gosta, e cuide também de você. Fazer atividade física é importante, cuidar da sua alimentação é importante, mas desde que isso não te deixe mais estressado e não te preocupe mais. Lembre-se, o seu foco agora é ser aprovado no concurso. Essas outras coisas são suporte. Então, você está neste caminho para ser aprovado. Fazer atividade física vai te dar mais motivação, energia, você vai conseguir ficar mais relaxado mentalmente. Então, é um bom complemento. A alimentação é a mesma coisa. Se você está desnutrido, né, não comendo as coisas que você precisaria comer para ter suporte nutricional, você não vai ter energia para estudar. Às vezes, alguma atividade, um hobby, ou meditação, ou terapia, são suportes que vão te ajudar a ficar mais tranquilo, manter a sua mente equilibrada e conseguir focar no que você precisa. Então, use esses suportes para te ajudar a chegar no objetivo final. E quando você passar pela prova e for aprovado, aí você pode incorporar essas outras coisas de uma forma mais densa na sua vida. Então, depois que você for aprovado, você pode fazer 3, 4 horas de academia por dia. Mas enquanto você não for, é imprescindível que você dedique o seu tempo para o estudo. Não estou falando aqui para estudar o dia inteiro, 12 horas por dia, 8 horas por dia. Mas o seu foco tem que estar nisso. E essas outras atividades vão ser complementares, tá bom? E uma coisa que ajuda muito a manter um planejamento e manter o seu cronograma é ter um material específico para concursos de arquitetura. Foi por isso que eu elaborei os resumos da coletânea de resumos, que é um material com diversos tópicos cobrados em concursos de arquitetura de uma forma didática, bem objetiva, para facilitar o seu aprendizado e também facilitar para que você revise este conteúdo depois. Então, vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer o material. Lá no site tem uma amostra grátis. Então, esse é o nosso primeiro vídeo de 2026 para te ajudar nessa jornada rumo à sua aprovação. Espero que você tenha gostado e que aplique todas essas estratégias no seu dia a dia. Depois volta e conta aqui pra mim o que você aplicou e como que isso ajudou nos seus estudos. Não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, isso é muito importante pra mim, e também me seguir nas redes sociais, @argresumos. Tchau e até o próximo vídeo.